Olá, padronizar a sua obra pode estragar a sua obra. Regularmente eu vejo engenheiros padronizando obras, até mesmo eu padronizando obras, Padronizar a obra simplifica ela, facilita a execução, só que a gente tem uma questão, que essa padronização deve ser pensada se realmente você está modelando ela adequadamente. Porque é muito fácil você usar um modelo simplificado que tem como base a ideia de que você tem uma obra que está otimizada e não padronizada. Muitas vezes seu modelo não adequa isso corretamente. Inclusive, vou demonstrar um exemplo que agora, no CIPECAD de 2021, surgiu essa opção, ok? TQS e EBR, que também tem essas opções, mas não é obrigatório, e que muitos engenheiros modelam errado isso aí, nem sabem e acham que a modelagem sai perfeita. Que é o quê? Que é a deformação da fundação. Normativamente não é obrigado a usar ela, mas a questão é, se você começar a usar uma obra muito fora do padrão, ela vai começar a não funcionar adequadamente. Então, para isso, eu demonstrei essa estrutura aqui, digamos, um pórtico e um sobrado, nada tão complexo. Quero demonstrar aqui é o seguinte, momentos nessa estrutura. O que eu tenho aqui? Eu tenho um momento fletor de 2 toneladas força metro no positivo, 3 toneladas força metro negativo. No outro andar, 1,34 no positivo, digamos, cobertura, carga menor, e 1,9 no negativo. Ok? Então, o que a gente vê aqui é basicamente que a Vegasun tem um momento fletor menor aqui, o negativo menor que o positivo, usual, nada fora do padrão. Agora eu quero demonstrar uma coisa. Esse positivo aqui está em 2.03. O negativo está em 3.078. O que a gente tem aqui é que a gente tem 65,4% do positivo comparado ao negativo. Ok? É usual isso aqui. Agora vamos dar uma olhada no outro andar. Eu tenho 1.341 dividido por 1.926. Será que vai dar 0,65 também? Não, deu 0,696. Ok? Então o que acontece? Que no andar de cima eu tenho um positivo maior relativo ao negativo. Por que quando eu subo um andar o positivo não está igual? Por que o positivo está um pouco maior relativamente? Claro, a carga é menor, acaba sendo menor, mas por que tem essa diferença? A questão aqui é simples, deformado da estrutura, ok? O que acontece aqui? Esse pilar aqui está deformando 0,2 milímetros. Então, meu pilar, como comprimiu, ele deformou 0,2. Só que no andar de cima ele não deformou 0,2, ele deformou 0,28. Então, essa estrutura aqui está deformando um pouquinho mais aqui. Agora, esse pilar do centro, 0,45, e aqui está deformando 0,626. Então, o que aconteceu é que aqui esse pilar deforma um pouco mais que o dobro desse aqui. Esse aqui está mais considerável essa diferença. Então, aqui tem uma diferença de 3, 4 milímetros, aqui tinha uma diferença de 2 milímetros. Consequentemente, esse pilar aqui traz menos rigidez para essa estrutura aqui. Então, esse apoio não é tão rígido, então o positivo aumenta, o negativo diminui. Entendido isso aqui? Isso aqui é uma simplificação só porque todos os pilares são iguais, ok? Geralmente são sobrados, eles são. Mas a questão aqui é o seguinte, agora eu venho aqui e faço a mesma estrutura, a mesma modelagem, quase igual, a única diferença é que eu considerei que a minha estrutura está deformando. Só que eu considerei, eu fiz aquele modelo incorreto, que muitos engenheiros usam, que é o quê? Que é pegar o pior pilar da obra, calcular a fundação, nós temos, calcula a sapata por ele e faz todas as sapatas do mesmo tamanho. O que vai acontecer aqui agora? Bom, nessa modelagem, sem considerar a deformação da fundação, os pilares não deformam nada na fundação, com certeza. Não tem fundação ali, não estou considerando deformação, é zero. Agora, nessa modelagem, fiz todas as sapatas iguais. Qual o problema disso? O problema disso é o seguinte, se as sapatas são iguais, mas os pilares do meio recebem mais carga, eles vão deformar mais. Okay? Esse pilar aqui deforma 5 milímetros, esse deforma 9. No caso, a fundação deforma 5 e essa deforma 9. Uma deformação de 9 milímetros é crítica? Não. 9 milímetros é normal. Uma fundação, a gente vai fazer que a falha dela é em 25. Então, uma deformação aí em torno de 10, 12 milímetros, com um coeficiente de segurança, é perfeitamente usual. Ok? Mas a questão aqui é o seguinte, só vai mudar isso? Não. Por que não vai mudar só isso? Porque se esse pilar aqui, se tiver diferença aqui, de 4 milímetros, já deu uma diferença na relação de momentos, e agora que não é mais 0,4 milímetros, é 5 milímetros de diferença, 4,6 milímetros de diferença. Vai ser 10 vezes maior a diferença, ok? E essa que é a questão. Vamos dar uma olhada nos momentos dessa viga aqui, 1,869 aqui. Okay? Então ele tem um momento fletor de 1.869. Qual que era o momento fletor? 2.0. Beleza. Então aqui foi para, esse segundo modelo aqui, foi para 1.869. Teve uma diferença. Reduziu, ok. Mas o que aconteceu com o momento aqui, 2.614. E mais importante,
Esse pilar aqui, como ele está deformando menos, é como se ele tivesse ganhado rigidez. Aqui ele está sendo armado basicamente para 1.616, ok? Por eu ter uma fundação igual. Só que o modelo original era 0.8. Então está muito acima do 25% de redistribuição que eu posso aplicar. Por quê? Porque esse pilar ganhou muita rigidez e, consequentemente, ele está deformando mais, está puxando mais o pilar, exigindo a viga a mandar mais carga para ele e, consequentemente, a viga está mandando um negativo maior para ele, 2.614 aqui. Está mandando quase 3 toneladas/metro só para esse pilar. Ok? E agora? E o meio? Porque o meio perdeu rigidez dos dois lados. O meio tinha 1.2 toneladas/metro. O meio foi para 2 toneladas/metro. Então eu quase dobrei o meu momento flutor nesse vão central. Por quê? Porque quando esse vão rígido aqui fica maior, ao invés da viga querer vencer o vão daqui até aqui, uma pequena parte dela, depende da rigidez, vai querer vencer um vão daqui até aqui, ok? Do vão inteiro da obra. Ela vai querer mandar, essa viga aqui vai querer mandar mais carga para esse pilar. E, consequentemente, a gente vê diferença. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: enquanto esse pilar aqui tem 6.8 e esse tem 15, se eu fizesse todas as fundações de tamanho igual, esse pilar de 15 vai para 14. Opa, economizou uma tonelada, sumiu tonelada. Tonelada não some, ok? Então o que aconteceu? Que o pilar da ponta, que é 6.8, foi para 7.7. E esse 0.9 tonelada de diferença está vindo dessas vigas aqui para ele. E consequentemente, por ter fundações idênticas, a estrutura foi estragada e consequentemente ela não está comportando mais da maneira que deveria, ok? Então, se for uma diferença pequena, até ok, tem uma sapata de 15 toneladas e uma de 16, ok, pode fazer a mesma fundação. Agora tem uma sapata de 8 toneladas e uma de 16, não faça a mesma fundação, ok? Por que eu falo isso? Bom, outra questão que tem aqui é que essa deformação diferente gera recálculo diferencial. 5 mm aqui, 9 aqui, é um risco ali de começar a ter, talvez tenha uma fissuração se tiver uma parede aqui, ok? E daí a questão aqui é o seguinte: terceiro modelo, o que eu fiz de diferente no modelo? Eu só reduzi o tamanho dessas duas sapatas pela metade, ok? Eu só piorei as duas sapatas da ponta pela metade. O que vai acontecer aqui? Enquanto que aqui eu tinha deformação de 9 aqui e 5 aqui todas as sapatas têm uma deformação, aqui na ponta, né? Todas as sapatas têm 10, ok? Aumentou a deformação, mas a deformação não é problema, o recalque não é problema. O recalque diferencial é problema, ok? O que vai acontecer com os momentos? Agora, 2.038 aqui, 2.013, mesma coisa, 3.078 e aqui eu tenho 3.089, é a mesma coisa. 1.191, aqui no meio eu tinha 1.202, é a mesma coisa, é 1% de diferença. Aqui a estrutura está se comportando como deveria. Por quê? Porque esse pilar não está super potente, ele não está com o dobro de potência que ele deveria, ele não está deformando metade do que ele deveria. Consequentemente também, a deformada aqui em cima, 10.3, 10.7, novamente 0.4 milímetros de diferença. A estrutura está se comportando como ela deveria. Ela está, claro, tem uma diferença de 10 milímetros aqui, mas esse 10 milímetros é igual para tudo, então ele não altera. Se todas as fundações deformam 1 centímetro, não é problema. Se algumas fundações deformam 1, outras deformam meio, outras deformam 2, aí é problema. Então a questão é que se a estrutura tem uma diferença pequena, ok, junta. Agora, se tem uma sapata de 1 metro por 1 metro e outra precisa de 1,5 metro por 1,5 metro, não faça as duas de 1,5 metro por 1,5 metro, porque isso vai estragar a obra. Também não faça as duas de 1,25 metro por 1,25 metro, que aí sim que estragou de vez, porque um pilar está subdimensionado, está super, ok? Essa que é a questão. Claro, isso em um sobrado. E num prédio, funcionaria da mesma maneira? Sim. Inclusive, aqui eu vou demonstrar dois prédios, ok? Dois prédios com o mesmo diagrama de corpo livre, eu só quero demonstrar o momento fletor nos pilares. Ok? Você consegue ver claramente que o pilar aqui da esquerda, posso até colocar aqui uma escala maior, mas o pilar aqui da esquerda tem momentos fletores nos pilares do pórtico da esquerda muito maiores que no da direita. Se eu der um zoom aqui, 3 toneladas/metro aqui, 1.28 aqui, 2.5, 1.2. 3.3, 1.3. Então, é uma diferença de mais de momento, uma diferença de mais de 50%, dependendo do caso. De onde está surgindo tanta diferença? Como que tem tanto momento fletor a mais? Aqui, é muita diferença, não é 5% de diferença. O que está acontecendo? Essa obra aqui, com o dobro de momento fletor nas pontas, eu padronizei. Ok? Essas duas obras estão com o mesmo total de concreto nos pilares. Ok? A diferença aqui foi o seguinte: carga axial. Ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte: esse pilar aqui tem 54 toneladas. Esse aqui tem 99 toneladas.
ok? E os dois estão com a mesma seção. É a pior coisa que você pode fazer, tá? Inclusive de propósito, que até eu coloquei o quê? Uma seção de 40, que também é a pior seção que você pode colocar. Ok? O pilar 19 por 40, o pilar 20 por 40 é o pior pilar que você pode fazer. E a questão é, 54 para 99, quase o dobro com o mesmo pilar? Faz algum sentido isso? Não faz. Ok? Então por que é feito? Muitos querem padronizar até não poder mais. O que eu fiz agora nesse outro modelo? Eu fiz esse pilar aqui que tem 40, reduzi para 25. Esse pilar, então, eu ganhei 15 centímetros de largura do pilar. Então, esse pilar aqui, ó, que tinha 40, eu aumentei ele para 55. Eu só tirei um pouco de concreto desse pilar e mandei para esse. Por que eu fiz isso? Porque se nesse pilar eu tenho o dobro de carga, eu quero o dobro da seção. Claro, com certeza, né? Porque eu quero uma seção proporcional à carga. Eu não quero todos os pilares iguais. Eu quero o pilar que tem o dobro de carga, o dobro da seção. Quanto mais alto o prédio, pior essa situação. Tanto que eu vejo o quê? Que aqui bem no TR não tem diferença considerável. Aqui, ó. Aqui no TR tem 4.165, aqui, ó. 4.5, ok? Tem uma diferença, mas não é tão grande. 2.867, 2.307. Tem uma diferença, mas não é tão grande. Ok? Agora lá no topo que está mais que o dobro. Então o que vai acontecer aqui agora? A questão aqui é o seguinte, que agora esse pilar aqui, ó, que tinha uma carga de 99 toneladas, quando eu aumento ele, ele vai para 106. Então ele está tirando 6 toneladas de outro pilar, toda a ponta. Porque aqui eu tinha 54 e fui para 47. Ok? Agora esse pilar tem mais que o dobro de carga e tem mais que o dobro da seção. O pilar está proporcional à seção. Ok? Eu não estou mais criando todos os pilares iguais, com cargas radicalmente diferentes, estragando a obra e não modulando a deformação real. Ok? Os softwares já vão considerar isso, tá? Mas a questão aqui é o seguinte: se você padronizar, você nem vai ver uns erros que vai ter. Como por exemplo, momento. Aqui eu tenho um momento de ator no meio de 1.7. Aqui eu tenho um momento de ator no meio de 2.1. Ok? Então tem um aumento. Ok, tem um aumento, mas reduziu negativo, porque aqui é 4.5 e aqui é 4.1. Beleza. O problema nessa estrutura aqui, ó, é que aqui é 2.1, aqui é 2.2, aqui é 2.3, aqui é 2.4, aqui é 2.5, e aqui é 2.6, e aqui é 2.6 de novo, daí padronizou aqui, não deu pulo. Ok? Então, do andar lá de cima, que eu tenho 2.64, para o andar aqui de baixo, que eu tenho 2.15, eu estou tendo 2.649, é 2.649, estou conferindo aqui, 2.649. E aqui eu tenho 2.15 dividido por 2.15, eu tenho uma diferença de 25% nos esforços das vigas. Se eu padronizar todos os andares com a mesma armadura, eu vou ter que armar todos os andares para 265, ok? Agora eu vou dar uma olhada na diferença que está tendo aqui, ó. 1.739, 1.789, está tendo aumento sim, 1.789, 1.793, 1.796, 1.799 e 1.799. Então o que aconteceu é que quando eu trabalho com pilares proporcional à carga, 1.799 dividido por 1.739, a diferença é de 13,5%. 25% comparado a 13,5%. Ok? 13,5% é arredondamento. Ok? Agora, 25% é uma diferença significativa. Ok? Não dá para considerar que é a mesma coisa porque não é. Ok? É uma diferença pesada. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu estou tendo 2.3, que vira 2.198, 2.159, 2.12, 2.089, 2.071, 2.031. É uma redução aqui, ó, de 0.3 toneladas por força-metro. Aqui não, ó. Aqui é 2.867, 2.7, ok? Tem uma diferença ainda, mas eu padronizo 2.7 porque a seção está deformando adequadamente. Então, até o topo, 2.7 comparado a 2.8. Só 0.1 de diferença. Ok? Por quê? Porque eu estou com um pilar proporcional à carga que ele tem e não um pilar de qualquer jeito. Ok? Com o pilar ficando proporcional à carga que ele tem, a estrutura vai ficar proporcional e os momentos vão se padronizar. Se você criar uma estrutura muito desproporcional, não vai padronizar. Por quê? Porque se os pilares têm a mesma seção, mas vão ter o dobro de carga, eles vão deformar o dobro. Tanto que eu vejo isso aqui, ó. Aqui que acontece, ó. Esse pilar está deformado 4.72 e esse 4.8. Então 4.7, 4.8. É a mesma coisa. Agora, aqui, esse pilar está deformando 3.4 e esse está deformando 6.2. É 2.8 milímetros de diferença. Não é a mesma coisa. Ok? É uma diferença significativa. Você lança todos... vou fazer um modelo básico colocando todos os pilares do mesmo tamanho. Em prédio de 8 andares, você está só estragando a obra com base. Daí o que acontece? Esse pilar aqui está... O que vai acontecer? Que muito vai acontecer? A viga está com, sei lá,
um positivo muito alto comparado com o que eu deveria, então eu vou aplicar a redistribuição. Aí só está muito baixo, né? Só está estragando mais a obra, quando na verdade a correção seria o quê? Seria reduzir os pilares da ponta e aumentar os pilares do meio, para que os pilares tenham uma seção proporcional ao tamanho deles, e não sair aumentando todos os pilares. Inclusive, o que muitos engenheiros fariam é o seguinte, ó, esse pilar aqui, ó, com 3 toneladas de força-metro, é um pilar muito mais pesado que esse aqui que tem 1,28, ok? Então esse pilar, como ele se tornou uma armadilha de rigidez, vou aumentar esse pilar mais ainda, porque ele está com muito aço. Se esse pilar está com muito aço, eu tenho que aumentar a taxa de aço. É o contrário, esse pilar está com muito aço porque você fez ele muito grande. Se reduzir esse pilar aqui e aumentar esse outro pilar aqui, que não tem nada a ver, é que vai aliviar essa taxa de aço, ok? Não é aumentar onde tem muito aço, que é o que eu vejo muitos engenheiros fazendo, que vai reduzir, não. Quem sabe é reduzir onde tem muito aço e aumentar onde tem pouco aço. Porque a carga queria descer por esse pilar. Ela não está descendo. O motivo que ela não está descendo aqui, ó, é porque esse pilar está caindo. Ele já está deformando muito. A carga vai tentar ir sempre para a menor deformação possível. Ela vai fazer o quê? Ela vai vir aqui, ó, para esse 3,4. Ok? Só que se você sair aumentando, vou aumentar esse pilar aqui porque está com muito aço. Aí eu vou aumentar essa viga aqui porque ela está com muita flecha. Se você aumentar esse pilar aqui e reduzir esse pilar, vai reduzir a flecha aqui. Porque aqui é 7,4, aqui é 5,3, ok? Mesmo, aqui é deformada, claro, mas a flecha, tá? Mesmo a flecha das vigas aqui, ó. Aqui eu tenho 4,0, aqui eu tenho 0,6, ok? Porque aqui ela está funcionando como deveria. Aqui não, ela está com um positivo muito pesado, porque você estragou esse pilar, vai estragar esse pilar, vai estragar essa viga, vai estragar todo o restante da viga, beleza? Então, cuida muito bem. Faça um pré-dimensionamento da estrutura. Não sai lançando qualquer porcaria. Tem um vídeo meu sobre pré-dimensionamento. Jamais padronize até não poder mais. Uma padronização pequena, um pilar de 25 com um de 30, ok. Agora um pilar de 25 com um de 55 não dá para fazer tudo a mesma coisa. Vai dar uma diferença considerável. Se a diferença é maior que 20 ou 25%, não padronize, ok? Otimize a estrutura, beleza? Tá? Vai precisar ter engenheiro na obra? Sim, vai. Deveria ter, inclusive, ok? Isso acaba sendo necessário. Tá? Não é, vou fazer uma padronização tão grande que não precisa. Não, vai precisar igual. Então, já que vai precisar, padronize, não padronize até o limite. Padronize só o essencial. E, se você for realmente querer padronizar, verifique o custo mais que você vai ter nisso, o custo real, não só o custo mais do pilar. Esse pilar vai gastar 0,15 a mais. Mas padronizar esse pilar vai gastar mais em todas essas vigas aqui. E, se você for fazer um modelo, ainda mais questão de fundação, vai padronizar a fundação, cuide muito bem os coeficientes de mola. Se o seu software não calcula o coeficiente de mola, você quer usar o software, cuidado, porque você vai estragar a obra dessa maneira, beleza? Então, por enquanto, seria isso.